Costumávamos acreditar em Deus, agora acreditamos na oferta. Desculpe, para vocês que estão assistindo pela Bethel TV, foi uma piada. Bem, eu gostaria de honrar todos os veteranos. Se você é um veterano, poderia se levantar? Faremos multitarefa, né? Tá bem. Levante-se, se você é um veterano. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Você sabe, se não fosse a terra dos bravos, não seria a casa do livre. Sinceramente, quero agradecer-lhe por servir nosso país. Te amamos. Devemos orar. Chega a isso. Você pode multitarefa? Ok, eu sei que as mulheres podem. Estou perguntando aos homens se eles podem passar a oferta e orar ao mesmo tempo. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo pregador. Oro para que o unja. Isso é para vocês, é tudo para vocês. Senhor, oramos que unja as pessoas também. Abra os seus olhos e ouvidos, abençoe-os e que eles saibam que eu estou certo sobre essa mensagem. Deus te abençoe. Estamos fazendo uma série durante todo o ano sobre discipulado, que tem sido poderosa. Quantos têm sido capazes de participar de alguma delas? É realmente incrível. A equipe principal orou pelo tema do ano, acho que é lindo. Entre o tema do discipulado, fizemos outras coisas, mas mantivemos esse tempo de discipulado rolando. Concluindo sobre o tema de discipulado, eu farei a primeira palavra, que é sobre fazendo o bem. Com certeza já estraguei. Quanto mais faz isso, pelo terceiro culto deveria ser super simples, mas sua mente fica embaçada. Abra sua Bíblia em Atos 10, verso 38. Começamos a falar sobre Jesus andando e fazendo bem. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Digam, fazendo bem. E curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos ver de novo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Me ajude. Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero falar hoje sobre fazer o bem. Você sabe, um monte de vezes eu acho que há um estigma sobre nosso movimento. Tudo o que vocês fazem é crer em milagres. E eu acho que nós sentimos que por 40 anos que o Senhor quis que enfatizássemos isso. Nada é impossível com Deus. Não pedimos desculpas pelo fato de que cremos que Deus pode fazer qualquer coisa. E queremos preparar as pessoas para fazer sinais e maravilhas e milagres junto com outras obras. Acho que às vezes as pessoas pensam que não damos valor. Acho que especialmente outros movimentos em outras igrejas, às vezes acho que em mídias sociais eles reagem ao fato de que pensam que se você não está fazendo milagre, não está fazendo nada para Deus. No entanto, a verdade é que a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez antes de fazer milagres foi fazer o bem. Quantos sabem de quando está fazendo boas obras, você está fazendo o trabalho do reino? Posso ter um amém? Isso é tão espontâneo. Efésios capítulo 2, verso 10, vamos ler isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso é interessante. Primeiro de tudo, eu quero salientar algo que já foi apontado várias vezes. É lindo.
essa bela revelação de que a palavra feitura é a palavra poema no grego, que é onde temos a palavra poema. Acho que a Passion Translation traduz somos poema de Deus. Esse é um lindo entendimento. Mas você notou que fomos criados para boas obras? Me ajude aqui. Você notou que a razão por que foi criado foi para boas obras em Cristo? Vou tentar aqui. Você notou, nem disse ainda, pela fé, deve ter sido a leitura da oferta. Você sabia que foi criado para boas obras. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Segundo ponto, você notou que as boas obras para as quais foi criado foram predestinadas em Cristo Jesus e que Ele predestinou as obras que você faria antes que Ele te criasse e Ele criou a obra. Nós já dissemos isso várias vezes. Deus não vai te dar algo mais difícil que você pode suportar. Isso não está na Bíblia. É muito maravilhoso, mas não estou dizendo que não é verdade. Mas não há nenhum verso que diz que Deus não vai te dar mais do que você pode suportar. Na verdade, não há nenhum versículo que diz isso. Tiramos esse conceito por versos como este, e que diz que Deus, preparei o trabalho, então preparei você. Em outras palavras, a razão pela qual eu sei que posso realizar o trabalho é porque, primeiro, Deus preparou o trabalho. Ok, vou te equipar para fazer o trabalho, portanto, você não pode falhar porque você foi especificamente equipado para fazer esse trabalho. Eu fui criado para trabalhar. É a pausa do poder. Funciona para o Bill. Quando eu pauso, as pessoas ficam tipo, a Escritura é. As primeiras fileiras tentando me ajudar. Vá para Gênesis capítulo 4, verso 3. É algo que eu adicionei no meio da noite, às 3 da manhã. Estava pensando sobre a minha mensagem, acordei pensando sobre a mensagem, e estava pensando sobre essa coisa de boas obras, e o fato de que somos criados para boas obras. Gênesis capítulo 4, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Porventura, se procederes bem, essa palavra bem é a palavra hebraica boas obras. Porventura, se procederes bem, não terás levantado o teu semblante? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Esse é um verso muito interessante. Sei que é Velho Testamento, sei que é antes do sangue de Cristo, e assim por diante. Mas acho que é muito importante, porque Deus está tentando. Deus entende que Caim está prestes a matar Abel. Qual é a solução de Deus? Porventura, se procederes bem, não terás levantado o seu semblante? A palavra semblante, na palavra hebraica, é a palavra face, ou diante de ti, e tem essa conotação, sua perspectiva da vida. Deus diz, se você começar a fazer boas obras, a maneira como vê a vida vai mudar. Estão me acompanhando? Deus está dizendo a Caim, eu sei que você está bravo, mas se você começar a fazer boas obras, a sua face, a maneira de como vê a vida, vai mudar. Nós pensamos, sabe o que? Se eu pudesse ter essa pessoa mudasse a atitude deles. Deus diz, se você os fizer para trabalhar, eles vão mudar a sua atitude. Eu fui criado recebendo bolsas, eu quero honrar nosso país. Sou grato por viver em um país que cuida dos seus pobres. Na minha mente, muito bem. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe, eu acho, vivemos por volta de 8 anos. Eu quero ser claro, não me oponho à ajuda, mas em algumas de nossas cidades, financiamos a pobreza. Temos tirado a capacidade das pessoas de mudar o semblante.
mudar sua face, mudar sua visão sobre a vida, porque temos tirado a capacidade do trabalho, quando foram criados para boas obras em Cristo Jesus. Quando eu não faço o que fui criado para fazer, quantos entendem? Eu não vou ver o mundo do jeito que ele é. 2 Timóteo 3,16, você já viu isso antes? Eu nunca tinha visto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você já nunca leu esse verso? Sim, eu acredito que é profecia. Estou escrevendo uma Bíblia nova. Chris Vallotton, Bíblia parcialmente inspirada. Seu trabalho é descobrir o que não foi inspirado. Outra piada. Ouça onde isso vai. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação e a justiça. Agora olha o resto do verso. A fim de que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entendeu isso? Agora, sei que há outros versículos na Bíblia. Acredito que o propósito final da leitura da Bíblia é conhecer o autor. Mas esse versículo diz que eu leio a Bíblia para que eu possa ser equipado para toda boa obra. Em outras palavras, se eu ler a Bíblia e não fizer o trabalho, quantos sabem você perdeu o ponto de ler a Bíblia? A Bíblia é para treinar, repreender, educar na justiça, de modo que pode estar totalmente equipado para bom trabalho, boas obras. Eu acredito na graça de Deus. Graça te capacita a fazer o trabalho. Se acredita numa graça que não te faz trabalhar, você tem um evangelho diferente. Em Êxodo 33, acho que foi o Penman Warren que primeiro trouxe isso à minha atenção, Moisés diz, Deus, eu quero ver sua glória. E Deus diz, eu vou te colocar na rocha e vou passar e lhe mostrar a minha bondade. Moisés diz, não, eu quero ver sua glória. Diz, minha bondade é minha glória. Quantos entendem que as boas obras são como você demonstra a glória de Deus? Vamos ver isso mais profundo em alguns minutos. Em João capítulo 9, Jesus encontra um homem cego. E ele é cego de nascença. E os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou? Ele pecou, seus pais pecaram. Como que a cegueira aconteceu? Por quê? Por que a cegueira? Qual é a finalidade? E Jesus faz o ponto. Ele diz, este homem é cego para que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus conecta as boas obras de cura como ser a luz do mundo. Estão comigo? Então agora isso é João capítulo 9. Em Mateus capítulo 5, verso 14, abra lá por favor. Jesus diz, você é a luz do mundo. Quantos sabem que em João 9 ele diz, eu sou a luz do mundo? E em Mateus 5 ele diz, vós sois a luz do mundo. Veja isso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Você viu isso? Você viu que Jesus chama de boas obras o reluzir da natureza de Deus? Estão conseguindo me acompanhar? Quando Kathy e eu fomos salvos no Jesus Movement. Ambos o Jesus Movement. O Jesus Movement foi incrível. Nós vimos muitos milagres, curas, vimos muitas salvações. E algumas pessoas conheciam a Bíblia. Foi meio assim. Aprendemos discernimento, porque nem tudo que todo mundo diz estava na Bíblia. Mas foi divertido, nos divertimos muito. E teve um livro que foi lançado, The Late Great Planet Earth. Fomos ensinados que o nosso lema do dia era sair e ser separado. Lembro de ter lido The Late Great Planet Earth, todos nós tivemos que ler. Basicamente falava sobre o arrebatamento. Éramos pré, pós, ou meio tribulação. Sabe, tudo é tribulação.
Mas todos tinham uma coisa em comum. Estávamos todos estudando. Passamos todo o nosso tempo estudando 7 anos. Bem, 50 anos se passaram. Eu tinha uma série de fitas cassete. Sabe, fita cassete? Que vem numa série. Tinha 6 delas. Uma das séries era Como ensinar seus filhos a não receber a marca da besta. Muito encorajador. 10 razões pela qual você deve morrer de fome antes de receber a marca. Sabe, a cultura tomou uma virada em direção à imoralidade, porque os crentes da nossa geração foram ensinados a sair e ser separados. Uma das frases mais comuns em igrejas, especialmente durante as conferências proféticas, que o propósito alertam sobre profecia, sobre o fim dos tempos. Nos últimos dias, a igreja vai ser mais brilhante e o mundo vai ficar mais da escuro. Então criamos a escatologia que faz que seja bom para o mundo ficar escuro. Alguns anos mais tarde, eu comecei a ler a Bíblia. Cara, não estraga uma perfeita e boa teologia com a Bíblia. Eu li, vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. E ele começa a falar, nem acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador e alumia a todos. E fico tipo, escrevi esse livro chamado Chuva Abundante, mudei o título 3 vezes, tentando fazer com que alguém comprasse. Minha mãe comprou 2 cópias, mas eu dei ela o dinheiro. Até mudei o título como o céu invade a terra. É uma história verídica. Bill escreveu o endorse, parecia o livro do Bill, Quando o Céu Invade a Terra. Eu já li esse livro, não vou comprar. As vendas com esse título foram terríveis. Mas a essência do livro foi chamado A Chuva Abundante. A essência do livro é sobre como transformar a cultura. Uma das coisas que fizemos quando escrevi o livro Chuva Abundante, pedi a alguns dos meus estagiários para fazer um estudo estatístico em cidades americanas. Você já pode ter ouvido isso. O que encontramos foi surpreendente, o oposto do que eu pensei que íamos encontrar. Pedi para fazer o estudo estatístico para provar um ponto que estava fazendo no livro, o que era absolutamente errado. Aqui está o que aprendemos. As cidades que tinham o maior número de pessoas indo a igrejas cristãs tinham as piores estatísticas sociais no país. Só para que saiba claramente o que eu disse, quanto mais pessoas que iam a uma igreja cristã em qualquer cidade, pior as estatísticas sociais eram. Assim como as igrejas cristãs cresciam nas cidades, as taxas de mendigos, de pobreza, divórcio aumentaram. De cada estatística negativa que eles usam, 10 ficam piores nas cidades com as igrejas crescendo. Aposto que parte dos pastores pensam, se a minha igreja tivesse 2.000 pessoas, a minha cidade teria que mudar. E eu proponho que a sua cidade ficaria pior se a sua igreja ficasse maior, de acordo com essa estatística. De fato que, quando eu li essa estatística, fizemos um bom estudo estatístico, nós nem sequer precisamos de fazer, veio logo depois dizendo que Redding, Califórnia, é uma das piores cidades da América, e nós tínhamos 7.000 pessoas naquela época, na cidade de 89.000, e éramos um perfeito exemplo do que tínhamos aprendido na estatística, e quanto maior a sua igreja fica, a sua cidade pior fica. Sabe por quê? Eu chamo o efeito do agrupamento. Jesus disse, não coloque a sua candeia sobre uma cesta, e as igrejas se tornaram cestos, e então criamos escatologias onde é ok para o mundo ficar escuro. Jesus diz, faça as suas boas obras de tal maneira, essas poucas palavras, de tal maneira, que as pessoas vejam as suas boas obras. Quantos sabem, se você faz boas obras na igreja, eles não podem ver suas boas obras? Proponho que as pessoas que precisam de boas obras, eles provavelmente nem sequer vêm aqui.
Vamos lá. Estou tentando. Isso ela está em Mateus 5. Deixe-me enfatizar isso mais uma vez. Assim brilha a tua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha o próximo capítulo, Mateus 6, verso 1. Jesus está falando, isso é uma mensagem longa. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres a esmola, não façam só a trombeta diante de ti, como faz os hipócritas. É assim, capítulo 5, ele diz, faça suas boas obras para que todo mundo veja e glorifique a Deus. Mateus 6, ele diz, quando fizer boas obras, faça em segredo. Eu devo fazer as boas obras para que as pessoas vejam ou devo fazer para que ninguém veja? E eu percebi isso. Motivação importa. Motivação importa. Quando o Donald Miller estava aqui ano passado, eu creio, ele foi um dos nossos pregadores na reunião de líderes. Fez um ótimo trabalho, a propósito, profundo. Se você ainda não viu, acho que ainda está no Beto TV. Ele nos disse que toda grande história sempre tem 4 personagens. Ela tem um vilão, tem uma vítima, tem um guia e tem um herói. Pense nisso. Toda grande história tem um vilão. É o diabo, é a pobreza, é a doença. Ela tem um vilão. Tem uma vítima. Pode ser uma pessoa, uma cidade, um estado, um país. Há uma vítima. Tem um guia. Pode ser Daniel, José, Jesus ou você. Vamos falar em um momento. E tem um herói. Deus. Bem, não era Jesus o herói na história? Não, Jesus diz, as obras que eu faço, elas não são minhas obras. Elas são as obras do Pai trabalhando através de mim. Essas obras, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu só faço o que meu Pai fazendo. Essas obras não são minhas. Quantos sabem, Jesus é o guia nos evangelhos. Deus é o herói. As pessoas dizem, Jesus, você é bom. Ele diz, por que me chamas de bom? Somente meu Pai no céu é bom. O que ele está fazendo? Ele está sendo o guia. Deus é o herói. O livro de Daniel é uma grande ilustração de tudo isso. Há uma vítima, poderíamos dizer. Nabucodonosor é a vítima no sentido em que ele é a vítima de um espírito demoníaco. Há um vilão. O diabo está tentando destruir Babilônia. Está tentando destruir Nabucodonosor. Há um guia. Daniel, ele pode interpretar sonhos e visões e tem sabedoria. Há um herói, Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando o rei diz, Daniel, eu quero dar-lhe riquezas e honra e prosperidade, ele diz, ei, há um Deus no céu que interpreta os sonhos. Só estou dando a mensagem. Sou só o mensageiro. A questão é, quando Jesus diz, faça os seus trabalhos de tal maneira, de tal modo que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, a questão é, você é o guia ou o herói? Eu proponho que tenha sido bom, ambos. Vá a Isaías 58. Esse é um dos versos que eu li às 3 da manhã. Verso 6 agora. Esses israelitas, eles não estão indo bem. Você entende? Deus está sempre tendo um problema com essa nação. E eles estão em um jejum, mas tem uma atitude muito ruim. Deus diz, você acha que esse é o jejum que eu escolhi? Que não coma comida? Você acha que isso faz alguma coisa para mim? Mesmo? Você para de comer comida, mas tem uma atitude terrível e não cuida dos pobres. Então, no verso 6, ele diz, deixe-me falar sobre o jejum que eu escolhi. Aqui está o jejum que eu escolhi. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras e não escondas da tua carne? Escute isso. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Vou ler mais um pouco em um minuto, só quero salientar. As pessoas
que tem a tarefa de ajudar os pobres, os quebrantados, os famintos, os oprimidos. Você viu isso? Deus diz, você vai ajudá-los e em seguida a sua cura apressadamente brotará. Qual é o ponto? Eles precisam de ajuda. Ok. Eu sei que está pensando, não estou ofendido. Estou só dizendo, ouça isso. Às vezes, todo mundo diz às vezes, ficamos doentes ou temos um problema e gastamos todo o nosso tempo tentando ficar bem. Eu digo às vezes. O que precisamos realmente fazer é ir ajudar alguém a ficar bem. E quando você ajudá-los a ficar bem, a sua cura vai vir rapidamente. Mas Deus, eu estou doente. Se você ajudá-los, você vai ficar bem. Ouça o resto. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo, o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Você viu como Deus anexa luz às obras de novo? Ele diz, luz, boas obras, glória. Todos caminham juntos. Quando eu faço boas obras, Deus diz, isso é luz. Você está expondo a natureza de Deus. Luz ilumina a maneira como as pessoas podem ver. Quando faz boas obras, Deus diz, veja, eles estão vendo o Pai, agora o Senhor é a tua retaguarda. As coisas que não pode orar por elas, as coisas que você nem sequer se preocupa, Deus diz, eu te cubro. Está coberto. Como isso tudo começou? Com boas obras, para as quais foram criados. E para que eu fui criado. O resto diz... E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Em outras palavras, sabe que todos passamos por momentos difíceis? Vocês não, né? Eu creio na confissão da fé. Sim, quando passar pelo vale da sombra da morte. Essa é uma má tradução. Ninguém diz sim quando passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz, quando você está em sua temporada escura, seus lugares áridos, eu ainda vou satisfazê-lo. Vou dar força aos seus ossos, você será como um jardim regado, e será como um manancial cujas águas nunca falham. E ali está falando sobre quando você está em um tempo escuro, quando estiver, porque você fez boas obras para as pessoas que não podem ajudar a si mesmas, Deus diz, em seus tempos difíceis, será como um jardim regado. Será como uma fonte que nunca para. Veja o verso 12. E os que diante de ti procederem edificarão as antigas ruínas. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E te chamarão reparador de brechas, o restaurador de veredas para morar. Como isso tudo começou? Abriguei uma pessoa sem teto. Eu estava carente. Tipo, não sei se vamos comprar comida, mas acho que devemos abrigar o Johnny. Deus diz, uau. Sabe o que vai acontecer? Sua cura? Que tem orado por 10 anos, agora virá rapidamente. Por quê? Porque cuidou de outra pessoa. Pensei que seria bom falar um pouco sobre algumas histórias de boas obras. Temos milhares de pessoas que vêm aqui e eles vêm e dizem, oh, que lugar próspero. Eles creem em milagres e milagres é que como eles chegaram aqui. Não, na verdade, milagres não foi como chegamos aqui. A propósito, eu amo milagres. Boas obras é como chegamos aqui. Oramos por milagres por anos e não vimos nada. Mas sabe o que nunca parou? Boas obras. Lembro de Bill e Benny, Eric e as crianças? Quando Bill e Benny foram para Riverview, eles moravam na igreja. Sim, na paróquia. É escrito um pouco diferente, mas é paróquia. Tem gente tentando aqui consertar a minha mensagem. Está perdendo um ótimo ponto. Nossa pequena igreja era na rodovia 299. Ainda está lá. Atrás da igreja tinha a casa pastoral, no pé de pera.
Eric pode dizer, não tinha cerca, não tinha portão. Os transeuntes vinham 4 ou 5 vezes por dia, e não era incomum. Batiam na porta e Bill e Benny não tinham dinheiro. Então eles ofereciam seus filhos? Não, eu estou só brincando. Não sei quantos anos moraram lá, talvez 10, Benny concordou, talvez 10, porque ela estava na primeira fileira aqui no culto passado, mas muito tempo, anos. Eles moraram lá por todos esses anos, e eu só consigo me lembrar alguns anos onde alguém não morou com eles. Muitas vezes, pessoas problemáticas que foram transeuntes. Bill e Benny estavam resolvendo o problema de moradores de rua com a sua casa pequena. Os moradores de rua estavam se mudando para lá. Me lembro de um rapaz e sua esposa que vieram. Era um casal muito estranho. Ela era uma senhora muito bonita e inteligente. Ela se casou com esse cara. Ele estava na faixa dos 30 na época. Eles moravam em um trailer e ele era deficiente mental. Ele tinha cerca de 12 anos de idade mental, mas tinha cerca de 35 ou 40 de idade. E casou-se com uma pessoa normalmente mental. E tiveram filhos, e ele fumava, rolava seu próprio tabaco, a maioria das vezes. E morava com Bill e a Benny há alguns anos. Isso acontecia constantemente nessa casa minúscula com 3 pequenos quartos. Quase sempre tinham pessoas morando com eles. Nós vivemos lá por 6 meses. Na época, tínhamos 2 crianças e um rato. Eu menciono o rato porque o Bill disse, as crianças podem vir, mas o rato não. Dissemos, não, temos que levar o rato. E o rato fugiu um dia e não conseguimos encontrá-lo e ficamos todos estressados, tipo, o Bill vai chegar em casa em 1 hora, encontre o rato. Não tínhamos milagres naquela época. Nós oramos por pessoas, mas elas não melhoravam. Mas nós tínhamos boas obras. Nós aprendemos, Kathy e eu crescemos assistindo boas obras na casa dos nossos amigos, porque desses 17 anos que Bill e a Benny moraram lá, nós estivemos na casa um do outro 4 ou 5 vezes por semana e vimos as boas obras acontecerem. Escutem isso, em sacrifício. Veja, parte do desafio é que muitos querem uma porta aberta para a Casa Branca, mas não querem abrir a porta das suas casas. Durante esse tempo, o que observamos, algo nasceu dentro de mim. Tipo, faça algo por Deus. Lembro que ter esse encontro com o Senhor, existe uma pequena cidade chamada Lewiston, está lá, alguns aqui de Reading já tinham ouvido falar, são 900 pessoas, cerca de 15 minutos a leste de Riverview. E quando Kathy e eu, primeiro, nos mudamos para aquela pequena cidade, e mais tarde nos mudamos para Riverview, e o Senhor me disse, 10 anos depois, quando estávamos em Riverview, eu vou te dar Lewiston. E esse era um ótimo experimento, são 900 pessoas, se não conseguir ver o reino vindo em uma cidade desse tamanho, não sei se vai ver vindo em qualquer outro lugar. Então eu disse, certo, Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor disse, você tem que orar. E quando e por quanto tempo? Bem, até eu te mandar, e eu quero que vá todos os domingos à noite. Todo domingo à noite, não quero que fale com ninguém, e não quero que vá depois que escurecer. Então eu fui, 9 da noite, eu podia andar a cidade inteira, são 900 pessoas na cidade, mas pode andar por 750 delas por causa dos lotes, podia andar em 1 hora. Então eu andava e orava todas as noites, geralmente sozinho, um dos meus filhos às vezes vinha. Eu andava na cidade e depois ia para casa. Nada acontecia, não foi divertido, não foi emocionante. Eu pensei que ia ser por 1 mês e acabou sendo por 1 ano. Andei na neve, andei enquanto chovia, colocava uma capa de chuva e andava. Depois de um tempo, o Senhor disse, essa é a casa de uma prostituta, quero que ore por ela. E eu orava por ela. Essa é a casa de um viciado em drogas. Essa é a casa onde eles vendem drogas. E conforme o tempo passava, eu podia literalmente andar nas ruas com meus olhos fechados e saber qual casa eu estava em frente, por causa do Espírito que estava nela. E o Senhor estava me ensinando sobre esferas e métrons.
Cerca de um ano se passou, sim, um ano, foi mais ou menos um ano. Esqueci o que aconteceu, acho que foi um encontro na semana anterior, ou algo assim. Mas 30 pessoas da minha igreja queriam vir. E eu disse, toda vez que alguém queria ir, eu dizia, não é divertido, não estamos nos divertindo. Não é uma reunião onde o Espírito Santo se move. Tipo, a festa do Espírito Santo não para. É uma festa do Espírito Santo que nunca começou. Estamos só orando. E eles falaram, não, nós queremos ir. Então, 30 deles vieram. Claro, com 30 pessoas, podemos andar a cidade em 15 ou 20 minutos. Tinha uma grande academia, acho que foi fechada por 50 anos. Esse loteamento foi construído quando construída a barragem de Shasta. Acho que foi a barragem do Shasta, talvez a do Trinity. Mas foi feito durante o projeto da barragem. Construíram uma academia, mas nunca abriram, acho que por 40 ou 50 anos. Eu tenho que explicar a noite para vocês. É uma noite de inverno, não há lua e nem luzes. Não existia iluminação pública. Então chegamos lá, está o breu, e eu organizo todos para andarmos, estão andando. Quando terminarmos, nos encontramos aqui, e aí na frente da academia, do tamanho desse santuário até a rua, havia um campo aberto, enorme com mato alto. Nada mais. Então, terminamos, depois de 20 minutos, todo mundo terminou, chegamos à academia, começamos a orar, damos as mãos, está um breu. Você não, sabe aquele tipo de escuridão que você não consegue ver a pessoa que você está segurando a mão? Esse tipo de escuro. Está molhado, é assustador, estamos orando. Começamos a orar, e assim que começamos a orar, algo no campo... Mas 100 vezes mais alto do que isso. E estamos num buraco. Então isso ecoa, certo? Fazendo os cabelos se arrepiarem. E o cara diz, é hora de ir. Eu digo, não. Estou com medo, sabe? Quando pensa, mas fingindo que tem coragem. Eu disse, não, vamos continuar orando. E eles responderam, ok. Eu digo, vamos orar. Damos as mãos, começamos a orar. Paramos de orar e ele parou. Começamos a orar. Ficamos nesse vai e volta por alguns minutos. Eu disse, ok, vamos fazer assim. Quando começarmos a orar e quando fizer barulho, vamos ficar mais alto. E vamos orar no Espírito. Algumas pessoas receberam o dom de línguas naquela noite. Damos as mãos e começamos a orar. E ele grita, e respondemos, Espírito Santo, rogamos o nome de Jesus. Nossas vozes estão ecoando no vale também, sabe? São 10 da noite. Espírito Santo, rogamos o nome de Jesus. Não sabe? O sangue de Jesus, só diga Jesus. E ele grita, E ele gritava, e nós, Literalmente, 5 minutos. Consegue imaginar quantos 5 minutos duram quando estava fazendo isso? Já fez uma oração de 5 minutos? Demora. Sério. Seu cabelo, sua pele, tudo está de pé. E queriam ir embora, eu também, mas eu não queria que ninguém soubesse. Depois de cerca de 5 minutos, ele gritava, desse jeito. Dissemos, ok, vamos embora. No dia seguinte, o departamento de polícia me liga. E eles dizem, temos 37 crianças em Lewiston que estão em liberdade condicional, jovens, e nós vamos dar um treinamento para seus pais por 2 meses, terças e quintas. Gostaria de ficar com as crianças às terças e às quintas e ensiná-los. Você não pode pregar Jesus para eles, mas pode pregar qualquer outra coisa. Eu respondi, sim, vamos fazer isso. E eles disseram, você pode usar a academia? Abriu uma academia, literalmente estava totalmente sujo. Gastamos um dia para limpar, era inverno, tinha vazamentos. Mas jogamos vôlei e basquete lá dentro. E em seguida, tínhamos um intervalo de 30 minutos, EQF, eu e as crianças, dávamos aulas sobre os princípios do reino. E nós só pretendíamos ficar lá por 2 meses, mas o grupo cresceu para mais de 120 crianças por noite, e ficamos lá por 5 anos, e ganhamos 2 prêmios da comunidade. Vimos tantas crianças virem a Jesus, mas a coisa mais poderosa que aconteceu é que tínhamos esse jovem chamado Eddie. Eddie não estava em liberdade condicional, mas ele começou depois que o grupo cresceu.
nós ficamos lá. Eddie começou a vir à igreja espontaneamente. A mãe e o pai de Eddie eram ambos viciados em drogas. E ele tinha vindo à nossa casa 2 ou 3 vezes nos domingos e almoçava conosco. E um dia, Deus nos prometeu um 4º filho, mas Kathy não podia ter mais filhos. Um dia, Eddie tinha 15 anos de idade, estava sentado na minha frente. E o Senhor disse, está vendo aquele jovem? Sim, Senhor. Ele será seu filho. Acho que foi para casa aquele dia e disse, tive essa experiência louca. Na verdade, Eddie estava conosco naquele dia. E tive essa experiência louca. O Senhor me disse que Eddie vai ser nosso filho. E ela disse, eu não quis te dizer, mas 3 noites atrás eu tive um sonho. E no sonho o Senhor disse, Eddie é o seu 4º filho. Como muitos sabem, se não estivéssemos fazendo boas obras, não teríamos o Eddie. É engraçado, eu estava tentando beber água o tempo todo no último culto e não estava saindo. Esse copo está quebrado. E 3 minutos antes de acabar a pregação, eu pensei, tem que empurrar essa coisinha aqui para... Ei, devia ver com instruções. Um assistente do xerife e a nossa igreja, seu nome era Paul, e ele ministrava em um hospital de recuperação, e ele ia, onde em Inválidos, antes do culto, ele ia para ali orar pelas pessoas nesse hospital de Inválidos. Ele me perguntou, você quer vir comigo? E eu acabei indo com ele, transformou-se em 5 anos, levando nossos filhos lá. É uma boa prática pregar para pessoas com demência, porque não conseguem se lembrar sua mensagem. Eu estava ouvindo Jim Swaggart naqueles dias, sabe, tentando encontrar seu estilo. Eu pegava minha Bíblia e falava, e o Senhor diz? E eles faziam xixi no chão. Verdade, a enfermeira vinha e os levava, lavar a minha congregação. Mas enfim, eu e o Paul nos reunimos 10 minutos antes de entrar e dávamos as mãos e orávamos em frente ao hospital de inválidos. Nada de especial, só orávamos pelas pessoas antes de entrarmos. Nós oramos, Senhor, use-nos hoje e nos ajude a encorajar essas pessoas antes que eles irem para o céu. Nos ajude a levá-los a Cristo. Sempre fazíamos isso e íamos todos os domingos. Então, damos as mãos, como fizemos por 3 anos. E estamos orando, o Paulo ora primeiro. Na minha vez, eu começo, me ouço dizer, e será o próximo xerife do condado de Trinity. Sabe quando as pessoas dizem, Deus não te toma? Eu não pensei aquilo, nunca tive uma palavra profética sobre isso. Literalmente, era como o jumento falando. Não tinha planejado aquilo. E ele olhou para mim e disse, o que você disse? Eu não tenho ideia. Acho que disse, você vai ser o próximo xerife do condado de Trinity. Bem, acho que eu devo me candidatar. Assim, ele concorre para xerife. Eu estou dando a versão curta da história. Ele concorre para xerife, mas o xerife titular também está concorrendo. E as regras dizem que você tem que deixar. Se você é um assistente, você não pode concorrer contra o titular. Então, ele sai, você pode imaginar a situação. Ele concorre por 1 ano. Eu e o Danny Silks nos tornamos seus gerentes de campanha, que é maravilhoso, porque nunca lideramos nada. A verdade é que eu nunca votei antes de Paul. Estávamos animados, sabe? A nossa igreja está envolvida, a nossa pequena igreja em Riverview, com Bill, estávamos todos envolvidos. Vamos para a delegacia para acompanhar os resultados. 9 pessoas estão concorrendo. Paulo fica em 7º. Ficamos arrasados. Essa é a nossa primeira palavra profética e direcional. Não é só sobre o Paul, é sobre o ministério profético. Estamos todos chorando e vamos para minha casa e choramos e comemos. Estamos devastados. Claro, isso foi uma terça-feira e na sábado de manhã recebi uma telefone às 6 da manhã. Paulo diz, o que você está fazendo? Estou dormindo. O que você acha que eu estou fazendo? Estou dormindo. Ei, eu sinto que eu tenho que concorrer para xerife como adicional na cédula. Adicional? Eu não sei nada sobre política. Eu vejo adicional na cédula às 6 da manhã, fico pensando, adicional na cédula, isso significa que você não vai estar na cédula? Ele, sim, eles têm que escrever meu nome. Quando você estava na cédula, você ficou em 7º. Mas ele disse, mas Deus disse, eu vou ser o próximo xerife. Essa foi a minha palavra, é como Scooby-Doo. Estava errado. Descarte a palavra, continua.
E você, não, você vai me ajudar? Eu não sei. A Kathy está dormindo, e ela se vira para mim e diz quem era. É o Paul, que disse, ele quer concorrer como adicional. Adicional? Quer dizer que ele não vai estar na cédula? Sim. Ele é louco. Versão curta. Ele concorreu. Ele concorreu como candidato adicional. Leva 67% dos votos. O primeiro xerife na história da América que ganhou como adicional na cédula depois de perder. Mas sabe como nós tivemos essa palavra profética? Estávamos fazendo boas obras. Estava no hospital de inválidos fazendo boas obras. E o Senhor interrompeu as boas obras com a palavra profética do jumento. O que eu vejo é que as pessoas dizem, Senhor, me dê uma palavra. O Senhor diz, vai fazer algumas boas obras e vai encontrá-la lá. Nós temos um projeto de 148 milhões. Não sei se já pensou sobre isso, mas eu acordo no meio da noite com suores. 148 milhões, agora nós já começamos, sabe, ver essas luzes lá embaixo, os semáforos, tudo isso, 3 milhões de dólares. Estamos amarrados ao touro e ele está nos puxando. Não há como voltar atrás. Vocês podem sair, mas Eric e eu estamos presos aqui. Não sei se já teve um ataque de pânico, já tive muitos. E eu penso, uau, como é que vamos construir esse prédio? 148 milhões? Ainda precisamos de 120 milhões? Essa é a única coisa que me traz esperança. Eu digo com sinceridade. Quando começamos a construir nosso prédio, fizemos tudo o que poderíamos para economizar dinheiro antes de pedir a qualquer outra pessoa. Nós demos a nós mesmos, cada um de nós colocou 1,5 milhão por ano de nossas despesas de administração, mantivemos nosso orçamento apertado para que pudéssemos... Queríamos dar certeza que éramos bons mordomos antes de pedir. E no meio de tudo isso, só tentando manter as coisas apertadas, tentando fazer o que pudéssemos para ter dinheiro extra para os projetos. Então, os funcionários, a nossa cidade entrou em problema. Eles começaram a mandar os policiais embora, tivemos fogos que queimaram parte da cidade, e bem cedo, quando demitiram os policiais, nós nos reunimos e começamos a conversar e dizer, como você constrói um belo prédio nas costas de uma cidade quebrada? Sério, como constrói um belo prédio nas costas de uma cidade quebrada? Como pode fazer isso? Começamos a conversar, não podemos fazer isso. Pegamos o dinheiro que separamos, não o que as pessoas deram, é claro. Seu dinheiro está designado para o que foi designado. Mas pegamos o dinheiro que separamos, mais de 1,5 milhão, e começamos a dar à nossa cidade. Começamos a dizer, vamos ajudar a polícia. Demos, como sabe, começou com $500 mil e demos quase $900 mil para a polícia. Nos levantamos 1,2 milhões no total. Damos às vítimas do incêndio. A propósito, mais pessoas nos ajudaram. Foi tão bonito. Demos pelo menos $1.000 para cada um que tinham perdido suas casas. E dissemos, temos que ter a nossa cidade saudável para que possamos construir com a consciência limpa, porque queremos que o prédio seja feito em boas obras. E quando acordar no meio da noite, com suores, digo a mim mesmo, Deus sabe onde encontrar pessoas que fazem boas obras. Deus sabe como financiar as pessoas que fazem boas obras. Podemos não ter a melhor estratégia para levantar 140 milhões, mas não quero pensar nisso agora, porque eu tenho que pregar mais uma vez. Mas eu acredito que temos o coração do Pai. E essa é a nossa história. Nossa história é, faça boas obras, eu vou te encontrar lá. Faça boas obras, eu farei milagres. Faça boas obras, eu vou mudar essa cidade. E eu quero dizer que vocês têm feito um ótimo trabalho, fantástico, fazendo boas obras. Pode se levantar? Eu quero orar por você, eu quero incentivá-lo, mas é muito tarde para ler isso. Mas há um artigo no jornal San Francisco Chronicle, 21 de maio de 2019, pode pesquisar no Google, ainda está lá, alguém pesquisou alguns dias atrás. O título é, Este é o céu ou o Reading? E começa assim, a cidade do condado de Shasta, de 91 mil pessoas, é o lar de uma igreja, Bethel, que tem 11 mil membros e tem um compromisso com a sua comunidade que é tão intenso que é quase sobrenatural.
e passam por cerca de 10 das coisas que vocês têm feito através de boas obras que está ajudando a nossa cidade. Faça suas boas obras de tal forma que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Você foi criado para as boas obras. Eu fui criado para as boas obras. Coloque a sua mão no coração e repita isso. Senhor, eu te agradeço que me criou para boas obras em Cristo Jesus, que preparou muito antes de eu nascer. Senhor, eu agradeço por ter me dado a capacidade de completar a tarefa que pôs adiante de mim, por minha vida e por meu propósito. E hoje eu me comprometo a cumprir o propósito das boas obras que preparou para mim antes da fundação do mundo, que eu ande nelas, que eu termine minha corrida. Eu tenho a coroa porque eu terminei as boas obras atribuídas a mim. Deus, eu tenho a intenção de fazê-lo. Com a sua ajuda, com a sua graça e com o seu povo, pretendo terminar bem. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus o abençoe. Uau, tão bom. Isso não foi inspirador? Vamos dar um aplauso ao Pastor Chris, agradecer por essa palavra. Muito bom. Bem rápido, ninguém se mova, por favor. Espere por um segundo. Essa é a coisa mais importante do dia. Queremos ver se alguém aqui que não tenha entregado a sua vida a Cristo ainda. Esse é o dia. A Bíblia diz, agora é a hora da salvação. Tudo que o Cristo está falando, na verdade, diz em Romanos que não há ninguém bom, só Deus é bom. Nós todos temos gargantas como víboras. Esse é nojento de pensar, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que quando o Senhor vier em nossas vidas, Ele é quem vive através de nós. Amém? Se você está aqui agora e diz, sabe o quê? Todo mundo faça isso. Curva a sua cabeça e feche seus olhos por um segundo para essas pessoas. Se você está aqui e diria, eu quero render minha vida a Cristo, não sei se dei minha vida a Jesus ainda, eu quero começar um relacionamento com Deus. É pela graça e misericórdia que chegamos a conhecer o Senhor, assim como nós estamos. Se você agora, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Se quiser dar sua vida a Cristo, levante a sua mão onde está, tome coragem, só levante a sua mão, vá em frente. Alguém? Alguém na sala ao lado? Posso ver sua frente? Veja sua mão. Vamos lá. Hoje é um novo dia. Todas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vemos, veja sua mão aí. Por que você não vem aqui à frente? Vem aqui. Você sabe, aqui no meio, queremos orar com você. Queremos orar com você. Deus te abençoe. Mais alguém? Vem aqui. É um bom dia. Vá à frente. Venha. Venha à frente. É um novo dia. Sim. É a graça, é a misericórdia de Deus. É o seu amor, está te atraindo. Sim, Deus te abençoe. Deus te abençoe, venha aqui, venha bem aqui. Eles querem orar com você. Deus te abençoe. Tão bom te tê-lo aqui. Tão bom te ter aqui. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Mas se alguém aqui quer começar um novo hoje, o sangue de Jesus lavá-lo e torná-lo novo, é um novo dia. Você pode sair daqui transformado como filho, como filha de Deus, ou tem mais alguém? Tudo bem, tudo bem. Equipe de oração, você pode vir adiante, queremos orar com você. Se tem uma necessidade em seu corpo ou qualquer outra coisa, queremos orar com você e te abençoar. Assim é como a equipe de oração venha para frente, traga o seu crachá com você, traga suas coisas. Se precisa de oração, queremos orar. Hoje à noite temos culto, vai ser fogo. Vocês amam o fogo de Deus, amém? Amam. Vamos esperar. Fique só no seu lugar até que a equipe de oração chegue aqui. Maravilha, maravilha. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.